minha saudação a todos. É sempre uma satisfação muito grande, agradecendo a Deus por esta oportunidade, a Jesus pelo exemplo de vida que nos dá, e que a espiritualidade benfeitora nos proteja nesta oportunidade para levarmos a nossa mensagem através da TV CA, Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo de Florianópolis. Vamos abordar nesta oportunidade o tema auto-perdão. O referencial teórico dessa exposição, Jornal Momento Espírita do SEAC de Bauru, São Paulo, site óbviomasg.org, o blog de Paige Heights, textos de Roberta Rocco e Miriam Strack, e da Revista Internacional do Espiritismo de outubro de 2020, colunas de Rogério Miguez e Arildo Castro. Lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar? E Jesus diz: 7 vezes. E Pedro questiona: 7 vezes? E Jesus devolve a informação: perdoareis 70 vezes 7. Além de 490, o que for preciso. Então, se você tem algo contra alguém, perdoe. Perdoe os irmãos, os pais, os filhos, os netos, os cônjuges, os amigos, os inimigos, os superiores, os subordinados, os colegas de trabalho, os vizinhos. Perdoar a todos e se auto-perdoar. É que perdoamos e às vezes, ou muitas vezes, não nos perdoamos. E um detalhe interessante para o nosso crescimento espiritual: perdoar nem é escolha, mas uma necessidade. E ninguém conseguirá perdoar se não vencer a si mesmo, porque somos espíritos em evolução. Perceberam que interessante? Ninguém conseguirá perdoar se não vencer a si mesmo. Temos que superar as nossas indecisões, os nossos traumas, as nossas inibições. Temos que nos vencer para adotar a atitude do perdão. E o auto-perdão sempre coloca uma pergunta a ser respondida: por que sou exigente comigo? A gente é muito exigente, quer sempre ser perfeito. E a busca da perfeição é interessante. A vibração para uma vida mais significativa é querer se aperfeiçoar, mas não se condenar, porque ainda não chegou ao ápice da perfeição, pelo menos que desejaria. Quando a gente se ama e se aceita imperfeito, amplia, então, a capacidade de perdoar. E perdoar a si mesmo exige honestidade. É olhar para dentro e se ouvir e se curar. E o auto-perdão se dá através da comunicação no nosso dia a dia. E essa comunicação, ela tem duas vertentes, porque estamos falando de comunicação pessoal. A comunicação verbal. E esta comunicação pessoal verbal, ela abre-se em duas vertentes: a comunicação interpessoal e a comunicação intrapessoal. A comunicação interpessoal é essa interação com as pessoas no dia a dia, esta busca de informações, de lapidação, na busca constante do melhoramento do eu individual ao coletivo. E a comunicação intrapessoal é a comunicação para o seu interior. Que cada um se pergunta então: como é que eu estou? O que estou fazendo? Eu estou melhorando? Eu estou estagnado? O que preciso fazer para melhorar? Essa é a comunicação interior.
a principal, que pouco se pratica, a comunicação intrapessoal. O auto-perdão é reconhecer que fez o que podia fazer com as suas possibilidades. Por quê? Porque somos humanos e erramos e acertamos com o objetivo de viver melhor. E muitas vezes questionamos como as coisas seriam se tivéssemos agido diferente em determinada situação. É aí que devemos, então, nos perdoar, ponderando os limites. Com o tempo, parecemos carregar o mundo em nossas costas pelos erros no sentimento de culpa. Tenhamos esse cuidado. Buscar confiança através da oração, através da presença de Deus na nossa vida, do exemplo de Jesus, e amparado por uma espiritualidade benfeitora, todos têm uma possibilidade de ir se melhorando dia a dia. Deixamos, às vezes, de comemorar as pequenas vitórias para atender um coração culpado. E uma vida sem cor e nem felicidade torna-se alvo fácil para os vilões. É quando então somos apresentados à ansiedade, aos transtornos, e o mais difícil é quando somos apresentados à depressão. Eu disse difícil? Difícil de sair, difícil de superar. Mas temos que ter esse cuidado de termos confiança, não nos culparmos e avançarmos na nossa trajetória de vida. E na caminhada da vida, onde nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para aprender com as lágrimas. Foi necessário o riso para não me enclausurar no tempo. Foram precisas as pedras para construir o caminho. Foram fundamentais as flores para alegrar a caminhada. Foi imprescindível a fé para manter a esperança. Foi preciso perder para ganhar de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza. Pois sem provas não tem aprovação, e a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Gostaram? Quando disse esta mensagem, foram precisas as pedras para construir o caminho. As pedras foram precisas, elas estavam ali, elas colaboraram. Os obstáculos, as dificuldades, as adversidades no dia a dia, elas contribuem para que a gente possa refletir e desta reflexão encaminhar para uma vida mais significativa. E o auto-perdão é então o quê? Lidar consigo mesmo. Quando você sai de você, enxerga que você é uma pessoa que vale a pena, não para os outros, mas para si. Olha, vou repetir até. Você vale a pena, não para os outros, mas para si. Que cada um se valorize. É dizer, eu me aceito. E por que esperar que o outro te aceite? Você precisa de você. E só. Não espere que o outro te dê oportunidade. Vá em busca da oportunidade. E ouvir sempre. É interessante avaliar os fatos para que você possa sempre crescer. Ouvir e recitar o epitáfio lá da banda Titãs, de Sérgio de Brito Afonso e Eric Silver, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos,
ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. Observaram a elevação espiritual que tinham no momento, quando escreveram esta melodia, esta música linda, o Eric Silver e o Sérgio de Brito Afonso, lá na música Epitáfio do Titãs? Pois é, quando disseram, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Quer dizer, existe um momento que a gente não aceita. Depois o tempo passa e a gente começa a compreender. É a evolução. Devia ter complicado menos. Pois é. Mas nos 50, 60, 70 por aí, de vida, de idade, a gente procura complicar menos. Agora, lá nos 15, 20, a gente é mesmo complicado. É uma questão de tempo. E onde diz, aceitando a vida como ela é. Muito bem. Nos 15, 20, 25, somos sonhadores, somos ansiosos. E não aceitamos a vida como ela é. Nós vamos aceitar a vida como ela é. E se moldarmos a vida, também lá, praticamente adentrando a terceira idade. Então nós temos que compreender. E aí essas indecisões, essas precipitações, esses vacilos, eles diminuem seus efeitos quando a gente toma a decisão do auto-perdão, que é a providência para estancar a autopunição, aquele que não se desculpa pelos seus atos. Então, se auto-perdoe ao perder. Se auto-perdoe para vencer. Repito, se auto-perdoe ao perder. E se auto-perdoe para vencer. Quem se auto-perdoa, se valoriza, vai evoluindo. Acende a chama da espiritualidade e tem possibilidades de uma vida melhor. E uma passagem bíblica na carta aos Filipenses, Paulo de Tarso indica que a esperança não é a última que morre, mas a única que não pode morrer. Ou seja, nós temos que ter sempre esperança para que possamos superar as dificuldades e encontrarmos o caminho do bem. Auto-perdão. É preciso abordá-lo como abordaria o perdão de outra pessoa. Um coração compassivo e uma mente paciente e perseverante. Esteja afim e dedicado a se perdoar e melhorar. Reconheça-se para ser feliz. Quer você precise perdoar os outros ou perdoar a si mesmo, ao fazê-lo, liberta-se do passado. Passado nem sempre ajuda. E geralmente ele traz alguns traumas, algumas dificuldades. Se auto-perdoe para ter no presente mais significado e visualizar melhor um futuro. E a Adriana Araújo Leal diz, abra as janelas de tua alma. Permita que a luz brilhe dentro de você. Desbrave novos caminhos. Observe quem caminha ao teu lado. Sinta o aroma das flores. Descanse nas sombras. E certamente, no final da caminhada, encontrarás a paz que tanto almejas. E a gente vai refletindo sobre estas instruções. The Angel diz, perdoar é começar por si mesmo. Jamais perdoaremos alguém, sendo que nós ainda não conseguimos nos perdoar. Seguimos Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Primeiro, nos amar e depois amar o próximo. Então, temos que estar muito bem consciente, se amar, se auto-perdoar, para poder passar para o outro, para o próximo, essa mensagem tão importante do bem. E na avaliação de Paulo Roberto Gaipe, quando falou sobre o auto-perdão, pessoas que foram magoadas demais pela vida, que viveram o abandono ou a frustração dos seus sonhos mais caros, se perdem em total falta de autoestima,
caindo na depressão mais profunda, sem forças para reagir. Para todas estas pessoas, o caminho mais rápido para a luz no final do túnel é o auto-perdão. É a prática diária, recorrente do perdão pelas ilusões que criaram. Perdão pelas vezes em que acreditou demais nas pessoas. Pela falta de atenção para com as próprias emoções. Perdão pelas derrapadas emocionais que viveu. Nessa fase de auto-perdoar-se, devemos então começar a perdoar as pessoas. Aquelas que levaram parte do seu coração e da sua emoção. Perdoar, nesse caso, é jogar para fora o que de ruim ficou. Aquele nó na garganta que não sai. Aquela lágrima que insiste em ficar no canto dos olhos e, por fim, na prática do auto-perdão, levantar-se. Olhar para frente e projetar um passo de cada vez. De volta à caminhada rumo à felicidade que não tem tempo, não tem idade. Por isso, não se culpe, perdoe-se. O sol continua saindo pelas manhãs bem cedinho, espiando pelas frestas da sua casa, para ver se você se levantou. Sorrindo, espera que você venha ver como ele está lindo, pronto para aquecer o seu coração, cheio de esperança pelo porvir, afirmando que é tempo de reconstruir o castelo, pedra por pedra. E para começar, então diz, é só sorrir. Paulo Roberto Gaip nos lembra pessoas magoadas pela vida, dos seus sonhos, caindo na depressão mais profunda, pelas forças e sem forças para reagir. Perdão pelas vezes em que acreditou demais nas pessoas. Na prática do auto-perdão, então, sugere levantar-se, olhar para frente e projetar um passo de cada vez. De volta à caminhada rumo à felicidade que não tem tempo, não tem idade. Ou seja, nós temos que avançar. Nós temos que nos aproximar de Deus Pai. Nós temos que seguir a instrução do Mestre Jesus e fazermos uma opção cadenciada por uma espiritualidade que nos oriente, que seja proativa. Então, é tempo de reconstruir o castelo, pedra por pedra, que a gente faça assim também. Renault Dias afirmou, amar a si mesmo é perdoar seus próprios erros. É dar tempo necessário para corrigi-los. É aceitar os nossos limites, ser flexível para alguns momentos da vida. É sentir que é necessário recomeçar o tempo todo. A gente tem que ter essa percepção, né? Amar a si mesmo, perdoar seus próprios erros. Porque às vezes a gente fica o tempo todo se maltratando, porque tomou uma decisão e aquilo não. Não se culpe. Se fortaleça. Você não fez algo errado porque quis fazer. Você é uma pessoa boa. Então, se auto-perdoe. Se auto-perdoar é você sentir que tem lugar neste mundo. É a chance de estar aqui e ter uma perspectiva de futuro bem melhor. Verificar qual o aprendizado nas situações vivenciadas. Superar dificuldades e comemorar os acertos e vitórias e saber o quanto de valor possui. E aí destaca o nosso nobre Divaldo Pereira Franco, quando diz auto-perdão, é dizer, eu sou humano, tenho o direito de errar, mas não tenho permissão de continuar no erro. Identifico minhas debilidades, mas não vou repeti-las. Interessante que diz Divaldo. Eu sou humano, tenho o direito de errar, mas não tenho permissão de continuar no erro. Então nós temos que nos burilar, nós temos que nos acertar, nós temos que avaliar, nós temos que refletir, nós temos que orar e trazer Deus permanentemente para o nosso sentimento de vida. E aí, estamos finalizando essa exposição, tratando do auto-perdão, no CA, Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, de Florianópolis. E a última instrução é a seguinte: oportunidade de mudar as dificuldades para uma página de luz, plenitude e realizações. Nos instrui Chico Xavier.
Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar, recomeçar e fazer um novo fim. Então, superemos as dificuldades encontradas em 2020, 2021, principalmente com o problema da pandemia, o problema da Covid-19, e que, se até aqui as coisas não correram bem, que 2022 seja um ano de restauração, seja um ano de reconquista, seja um ano de plenitude, de muito amor, de elevada espiritualidade. Que Deus ilumine a todos, que Jesus sempre seja o instrutor de suas vidas e que a melhor espiritualidade os acompanhe. Um abraço a toda a grande equipe do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, no centro de Florianópolis. Muitíssimo obrigado por esta oportunidade. Vamos com fé, com confiança e desejo, repetindo, feliz 2022 para todos. Valeu, muito obrigado.